Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal Spoiler Escola Dominical. Alguém já me perguntou e disse assim: por que spoiler? Eu vou adiantar para vocês que spoiler é justamente um adiantamento. É como se eu tivesse um sentido etimológico da palavra. É como se eu contasse um segredo adiantado. Então, antes das aulas, eu vou estar comentando sobre as lições. Não vou estar dando uma aula completa, quem sabe futuramente, mas a princípio vamos estar comentando algumas coisas, dando alguns spoilers da lição que eu achei muito pertinente. Não queria abrir mais canal, já tive 3 canais no YouTube e não queria mais. Mas ultimamente estudando, eu percebi aqui algumas coisas e eu quis compartilhar com vocês. Então o motivo de estar fazendo esse canal e gravando vídeo é porque eu quero compartilhar com vocês, meus amigos, meus irmãos, um pouco de conhecimento e um pouco do que eu percebi aqui nessa aula, que é muito proveitosa, e eu garanto para você que você vai amar. Então a lição desse segundo trimestre de 2023, ela tem vinculada a um tema: relacionamentos em família. Olha só, pessoal, relacionamentos em família. Nós vivemos uma época em que até na hora da janta, na hora do almoço, os pais e os filhos, eles não almoçam mais juntos. O filho no celular, o filho no quarto, na sala, assiste televisão, e o pai almoça, depois almoça a esposa e o filho. Então, aquele relacionamento de família, de sentar, dialogar, como foi na escola hoje, como é que está você, meu filho, a esposa, o pai. Então, isso é uma raridade nos dias atuais. Então, ter um relacionamento de família é muito bom para a nossa sociedade. E para termos uma vida familiar excelente, nós temos que ter um bom relacionamento com a nossa família. A primeira aula, a primeira lição, que está datada para o dia 2 de abril de 2023, ele tem por tema: quando a família age por conta própria. Meus irmãos, e a palavra-chave dessa aula de hoje é família. O que é família? Meu amigo, o que é família? Eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo curto algumas perguntas fáceis, mas que eu garanto a vocês que vocês vão se surpreender com as respostas. O que é família? A família é a célula máter da sociedade. Se não tiver família, uma família bem estruturada, se os pais não conseguirem passar a educação para os seus filhos, nós teremos uma sociedade amarga. Eu vou dar aqui exemplo do rei Ezequias. Deus levantou o profeta Isaías e disse para o rei Ezequias: olha, rei Ezequias, você morrerás. Ele disse assim: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não mais viverás. Deus tinha falado para o profeta que ele ia morrer, mas ele colocasse a casa em ordem. Então o profeta sai, vai embora, e no meio do caminho ele volta. Por quê? Porque o rei Ezequias se arrepende. Ele estava com uma doença muito grave, se arrepende. Deus manda o profeta falar para ele que estava acrescentando mais 15 anos. Ele vive seus 15 anos, gera um filho por nome de Manassés. O rei Ezequias morre. E quem foi Manassés? Manassés foi o pior rei de Israel. Então, olha só, põe a tua casa em ordem. O conselho que Deus deu para o profeta, para o rei Ezequias, de colocar a casa em ordem, não foi totalmente cumprido por aquele rei, e assim o seu sucessor, seu filho, foi um dos piores reis de Israel, o rei Manassés, muito perverso, mau, idólatra, uma pessoa que Deus desaprovou totalmente. Então, que a sua descendência seja uma bênção nas mãos do Senhor. Eu convido você a procurar uma igreja evangélica próxima à sua casa, para você participar de todas essas aulas, que vai ser de grande valia para a sua vida. Isso eu lhe garanto. Então, na primeira aula, que vai estar com o tema: quando a família age por conta própria,
vai estar vinculada à vida de Abrão e Sarai. Então Abrão, o galo cantou, né? Então Abrão e Sarai, eles vão ter uma chamada de Deus no capítulo 11 de Gênesis para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que depois Deus iria lhe mostrar. E eles saem, e eles levam poucas coisas, e eles vão para outra terra distante. E quando Abrão está com 75 anos, e Abrão e Sarai está com 65, e Abrão com 75, Deus ele faz uma promessa, mais uma promessa. Que promessa? A promessa de gerar, de ter uma família, porque até aquele momento eles eram apenas um casal, não eram uma família. Então, para ser uma família tem que ter filhos. Então, quando Abrão ele recebe aquela promessa, ele fica muito feliz. Por quê? Porque era um desejo do seu coração. Deus falou algo para Abrão e Sarai, algo que eles queriam muito, eles já queriam. Você já imaginou se Deus prometesse algo que você sonha em ter, a alegria que você teria? Então Deus ele fez isso. Deus ele prometeu para Abrão e Sarai algo que eles queriam, e queriam muito. E o que é que acontece? Passa aproximadamente 10 anos. 10 anos agora Sarai está com 75 e Abrão com 85 anos, e a promessa não chega. E o que é que Sarai decide fazer? Sarai, ela pega a sua serva egípcia Agar e oferece para Abrão, e ela se acha impotente. Eu comecei a tentar entender a mente de Sarai. O escritor da lição, o nosso estimado pastor Elianai Cabral, ele vai dizer que Abrão ele vacilou na fé ao aceitar o conselho de Sarai. Mas eu tentei compreender a mente de Sarai nesse momento. Você já imaginou? Deus promete algo que você quer muito, e promete para você e promete para o seu marido. Talvez Abrão quisesse um filho até mais do que a própria Sara. E por Sara não conseguir gerar, ela se achou como se fosse uma pedra de tropeço. E ela vai e induz Abrão a se deitar com sua serva, gerar um filho, porque já que Agar era serva de Sara, o que é que ele imaginou? Sara pertence a mim, então o filho vai pertencer também a mim. Então o escritor da lição vai dizer que Sarai, ela tentou ajudar a Deus. Ninguém tente ajudar a Deus. Deixa eu dizer para você, aquilo que Deus promete, ele cumpre. Pode demorar, pode até passar algum tempo, pode até parecer impossível, mas o que Deus ele promete, ele cumpre. E geralmente as coisas que Deus promete parece loucura. Glória a Deus, mas acontece. Deus ele fez uma promessa para Davi de ser o novo rei de Israel. Parecia loucura. Como é que um menino vai ser rei de Israel? Mas a Bíblia vai dizer que ele se tornou um dos melhores reis de Israel, o nosso amado Davi, que a Bíblia ainda vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Sarai, ela vai tentar ajudar a Deus a cumprir a promessa na vida de Abrão. E Deus agora, é uma opinião minha, olha o primeiro spoiler aí, viu? Fica atento. O nome de Abrão significa no singular pai de uma grande nação, ou pai de um grande povo. Então o que que acontece? Quando ele gera um filho com Agar, que põe o nome de Ismael, agora ele não podia ser mais pai de um grande povo no singular. Então Deus ele tem que mudar o nome dele para Abraão. Por quê? Porque agora não vai ser pai mais de um grande povo, é o pai de uma grande nação. Ele vai ser agora pai de multidões, pai de grandes nações, pai de grandes povos. E Deus muda o nome dele e coloca o nome dele para
Abraão. E agora ele gera filho. A Bíblia diz isso em Gênesis 16:16, que ele gera o seu primeiro filho, Ismael, com 86 anos de idade. Quando ele gera o seu filho Ismael com 86 anos de idade, Sara, acontece aquilo que já comentamos aqui, né? E quando Sara completa 90 anos de idade, e Abraão agora, né? Abraão completa 100 anos de idade, já se achando bem velhinho, pensando que não podia mais gerar filho, Deus chega mais uma vez e promete. Então, além disso, quando Sara morre, olha só, Abraão se achava muito velhinho de gerar com 100 anos, não foi? Quando Sara morre, a Bíblia diz em Gênesis 24, versículo 1, versículo 62, versículo 67, capítulo 25 e versículo 1, diz que Abraão, ele se casou com uma mulher chamada Quetura, e ele teve Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Gênesis 25, 1 e 2. Veja bem, então se eu perguntar em qualquer lugar quantos filhos Abraão teve, muita gente vai dizer 2, mas Abraão não teve 2 filhos. Abraão, ao longo da sua história, ele teve 8 filhos. Abraão teve 8 filhos, olha só. Talvez você não sabia disso, né? Já estou aqui dando uns spoilers para você entender que o negócio vai ser bênção. Então é um perigo muito grande se a gente quiser agir pelas contas próprias. Nós temos que deixar ser guiado pela nuvem. Temos que deixar ser guiado por Deus. Se não formos guiados por Deus, a gente vai bater a cara na parede. A gente não vai conseguir vencer, nem muito menos conduzir o nosso primeiro rebanho. Qual o primeiro rebanho que nós temos? A nossa família, os nossos filhos. Se você não quiser ou não conseguir entender isso, você não vai conseguir levar a sua família para um bom caminho e os seus filhos para a presença do Senhor. Então, queridos, essa lição é extraordinária. É interessante também aqui que nessa lição, no segundo tópico, a interferência no plano de Deus, nós percebemos que lá no final, quando vai falar da fé de Abraão, o comentarista ele vai falar da lógica da fé. Lógica da fé. Meus irmãos, fé, ela tem uma lógica. Nesse tocante à fé, eu lembro-me que há muito tempo atrás, eu ganhei esse livro aqui, ó. Meus irmãos, Bispo Macedo, eu não queria ler esse livro. Eu vou dizer a vocês, eu fiquei relutante, mas como eu ganhei, e eu gosto de ler de tudo, entendeu? Eu sou que nem o apóstolo Paulo, examine tudo e só retenho bem. E eu lendo esse livro aqui, A Voz da Fé, e eu vi algo muito interessante. Não sou adepto à filosofia desse bispo da teologia da prosperidade, condeno isso, é totalmente errado. Mas quando ele vai falar de fé, ele fala aqui da fé inteligente. O que é ter fé inteligente? Veja bem, vamos dizer que eu esteja orando bastante, implorando a Deus para Deus me dar um carro, mas eu não tenho habilitação, eu não tenho uma garagem para colocar o meu carro, eu não tenho condições para comprar o combustível para o meu carro, porque o combustível está muito caro, paga IPVA e etc, emplacamento. Se eu não tenho tudo isso, mas eu tenho um sonho de ter um carro, se eu for orar para Deus me dar um carro, isso é fé inteligente? Não, não é uma fé inteligente. Eu tenho que orar para Deus me dar condições para me ter estrutura para ter um carro. Fé inteligente, irmãos. Fé inteligente. Fé inteligente é algo extraordinário. Eu aprendi nesse livro aqui, viu? Fé inteligente é você orar, ter fé, mas ter fé com inteligência. Você vai ter, ainda nesse exemplo do carro, você vai primeiro tirar sua habilitação. Você vai primeiro arrumar um lugar de guardar o seu carro. Isso já é fé. Você já está preparando o caminho
para o seu alvo. Então isso é ter fé inteligente. Você vai preparar um lugar para guardar o seu carro, já acreditando na promessa de Deus, acreditando na sua fé. Prepara um lugar, depois você tira a sua habilitação, está trabalhando, condições de bancar, de pagar emplacamento, de botar combustível no carro. Aí você vai orar para Deus te dar um veículo, dar mais condições de você ter um veículo. Então isso é ter fé inteligente. E quando nós entendemos aqui que o nosso escritor vai falar da lógica da fé, se eu fosse o escritor, eu trocaria a lógica da fé por fé inteligente, porque fé e lógica, ao meu ver, ele não se comungam com o mesmo conceito. Ou você tem uma lógica das coisas, ou você tem fé. Porque qual é a lógica que tem um adolescente conseguir vencer um gigante? Ou alguém abrir o mar vermelho com apenas um cajado? Qual a lógica que tem alguém bater uma capa no rio e o rio se abrir? Então não tem lógica, isso é fé. A lógica, ela vai no lado do campo da ciência. Mas aqui uma opinião minha. Então nós temos que ter uma fé inteligente e crer que o nosso Deus, ele é capaz de nos dar tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos segundo a sua vontade. Então essa lição é extraordinária. Deus, ele vai abençoar Abraão de sortes e bênçãos, de prosperidade, porque Abraão foi uma pessoa que teve uma fé inteligente. Apesar de um momento ele ter um pouco vacilado, mas vou deixar aqui uma polêmica. Irmão, os irmãos me conhecem, sempre tem uma pequena pepitazinha interessante, porque o escritor da lição, ele vai usar o termo, ele vai usar a palavra vacilar, né? E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 20 de Romanos, ele vai dizer que Abraão não vacilou na fé por incredulidade. Ele não vacilou na fé por incredulidade, mas ele foi fortalecido dando glória. Então Abraão não vacilou por incredulidade. Abraão não vacilou apenas porque faltou a sua fé. Abraão vacilou aqui um pouco por dar primazia, por escutar a opinião da sua esposa, e nisso fez com que ele gerasse um filho. Deixa eu te dizer uma coisa, ele gerou Ismael, não foi? De Ismael, a descendência de Ismael, veio Maomé. De Maomé veio o islamismo. Do islamismo veio o Alcorão. E do Alcorão, né, do islamismo, veio os árabes, que teve o Alcorão. E tem toda aquela rivalidade hoje com os judeus. Por quê? Porque de Isaac veio Jesus, veio os judeus, veio a Bíblia e veio a nossa fé. Então teve essa briga, até hoje tem essa briga das duas maiores religiões do mundo, que é o islamismo e o cristianismo. Tem essa briga muito grande das duas maiores religiões do mundo, que é o islamismo e o cristianismo, a qual nós fazemos parte. Então essa é a nosso primeiro spoiler. No próximo spoiler, na próxima aula, nós vamos tentar se aprofundar mais, vamos se prolongar um pouco mais no vídeo. Essa é a primeira aula, a primeira abertura, é apenas a abertura, e eu espero que vocês tenham gostado. A conclusão da aula de hoje aqui fala que esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. A promessa de Deus na nossa vida, ela é perfeita. A promessa de Deus, ela acontece. Às vezes parece impossível, mas guarde essa palavra no teu coração. Vai acontecer. Vai acontecer.
vai acontecer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.